Que hoje a gente vai falar sobre análises de tensão deformação em projetos de solo grampeado e a gente vai usar o GeoStudio da Sequent para isso, beleza? E a gente vai falar sobre o que você, engenheiro civil, de Minas, geólogo, precisa saber quando o assunto é esse tipo de modelagem, beleza? Gabi Coelho também está na área, Geraldo, vamos lá, muito bom. Luiz Roberto, boa noite. Bom, para a gente começar, primeiramente, deixa eu falar para quem é esse programa. Caso você não me acompanhe aqui há algum tempo, todas as quartas-feiras a gente vem aqui pro YouTube fazer uma live sobre assuntos em estabilidade de taludes que geralmente não são abordados em faculdade, tá? Seja federal, seja privada, fato é que não são abordados. Por quê? Porque isso é uma experiência que eu trago desde a graduação, desde a época que eu era professor, né? Desde a época que eu era aluno, melhor dizendo, até a época que eu fui professor também em faculdade particular, e a gente via que cada vez mais as instituições vão enxugando uma carga horária por diversos motivos, né? O MEC tem permitido fazer essa enxugada, então cada gestor ali, cada coordenador vai reduzindo esse conteúdo, né? Vai reduzindo aquela ementa por uma série de motivos. Tá, beleza. Então, a partir disso, o que eu fiz? Pensei, bom, então como que a gente pode trazer esse conhecimento mais à tona? A internet está aí, bebê. Então, com isso, tudo que você não viu na graduação, aqui comigo, o que eu sei, o que eu tenho de experiência, eu passo para frente. Quem é aluno nosso aqui sabe que a gente não é de amarrar conhecimento. Então, para quem são essas lives semanais? São tanto para estudantes que já querem pegar aí o feeling, né? O que está acontecendo nesse ramo que tem contratado muito desses engenheiros e geólogos, beleza? E a gente então está falando tanto para o estudante quanto para quem já é formado e queira trabalhar com estabilidade de taludes, sendo engenheiros civis, de minas, ambientais, engenheiros urbanos, engenheiros geólogos e os geólogos propriamente ditos. Se por acaso você está vindo lá da biologia, da gestão ambiental, da geografia, olha, sinceramente, eu acho que esse não é o conteúdo adequado para você, porque você não vai poder aplicar isso, tá? Depende aí das atribuições que você tem junto ao seu registro, ok? Não fica bravo comigo. Agora, por que falar sobre isso, Clinge? Por que falar sobre análise de tensão, deformação, alguma coisa tão específica, né? Um assunto tão específico assim? A gente poderia estar muito bem aqui falando sobre mecânica dos solos, mecânica das rochas, equilíbrio limite, fundamentos aí de estabilidade de talude. Só que eu me propus a ir para um próximo nível com você que já está aqui nos acompanhando. Se você pegar lá as lives do início do ano passado, você vai ver que basicamente tem uma sequência. A gente traz sim a fundamentação teórica. Estamos sempre fazendo aí os nossos eventos, as semanas da estabilidade de taludes, que inclusive em novembro vai ter, com uma condição muito especial lá para quem quiser entrar para os nossos treinamentos. Então a gente está sempre trazendo esse tipo de assunto por aqui. Porém, desde o mais básico, desde os assuntos mais básicos, aí, aquela teoria fundamental que você precisa saber, a gente também faz questão de trazer esses assuntos mais técnicos, análise de tensão e deformação, aplicados a contenções, aplicados a barragens, análises de esvaziamento, né, rebaixamento, enchimento de reservatório, tudo isso que também está lá nos nossos treinamentos, a gente sempre vem trazendo por aqui. Mas por que falar sobre esse assunto especificamente? Vou te dar dois motivos. Quem tá comigo aí, deixa um ok no chat só para eu saber que você tá vivo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta antes de mais nada. Por que, deixa eu até atualizar a página aqui, ó. Por que a gente tá aqui com mais de 20 pessoas, mais ou menos ao vivo, Instagram e YouTube, e só tô vendo 3 curtidas aqui no YouTube? Pelo amor de Deus. Ó, Vinícius tá aqui, tá no ok, tá?
Vem pro YouTube, Vinição. Joga aí, ó, professor Klinger Senra. E aqui no YouTube a turma também, ó. Adney lá, ó. Tô vivo. Show de bola. Jean Paulo. Bom, esse é um assunto que é escasso no nosso meio técnico. Como assim? A gente está falando aqui sobre projeto de solo grampeado. Se você é um fiscal, se você aí tem contato, né, ou faz muitas execuções e tem contato com essa área de projeto, você não vai ver todo projeto desse tipo de contenção que tem um estudo de tensão e deformação. O que a gente vê lá? As tão, né, famosas análises de estabilidade por equilíbrio limite. Então o que acontece? O projetista faz lá um pré-dimensionamento, vai para um software, GeoStudio, Slide 2, faz lá o seu cálculo de estabilidade, verificando se passa ou se não passa na estabilidade, se chegou em um fator de segurança de projeto ou não, e dali ele taca para frente, vai para execução. Só que, como que é executado um solo grampeado? Como é que se faz uma execução em solo grampeado? Tem as duas formas, né? Se já aconteceu uma ruptura, por exemplo, você pode fazer a estrutura de baixo para cima, ou você pode fazer de cima para baixo, principalmente quando envolve o quê? Pega lá um cliente que acabou de comprar um terreno, tem uma encosta e ele quer aproveitar terreno, então vai ter que escavar. Nesse processo, onde eu tenho lá uma encosta e vou cortar, opa! Imagina que você tem aqui 5, 10 metros aí para onde o cliente quer cortar e aproveitar espaço, né, de altura. Poxa, então eu não posso pegar lá e meter uma escavação de 10 metros. Haja coesão para sustentar essa altura toda. Então o que a gente faz é uma execução em níveis. Você pega aí, né, dependendo do solo, 1 a 2 metros de escavação, faz lá toda uma setorização em nichos para você ter mais estabilidade e a partir daí você vem para a sequência executiva. Escava, insere uma linha de grampos, depois escava mais um nível, grampo, escava, grampo e assim por diante. A partir do que acontece no campo, opa, eu consigo modelar isso, eu consigo ter informações mais fiéis em relação a essa altura está adequada, essa carga que eu estou aplicando ali no meu grampo, ela está adequada para o espaçamento entre esses grampos, quais são os deslocamentos, quais são as deformações que vão ser produzidas ao longo de todo esse processo executivo. Ok? Então a gente consegue simular isso dentro de softwares, dentro dessas ferramentas computacionais. Então, esse ser um assunto escasso é o primeiro motivo que eu fiz questão de trazer isso aqui para você. E como é que funciona, né? Da onde que vem essas ideias aí dos temas das lives? De dois lugares. Tudo que a gente faz por aqui de produção de conteúdo, né, seja para nossa pós-graduação, seja para os cursos, eu sempre gosto de trazer pelo menos uma parte aqui para você, que às vezes nem tem condição hoje de ingressar em uma pós, de fazer algum curso aí de especialização, né, de curso livre. Então a gente consegue trazer aqui de forma gratuita esses materiais. E o segundo motivo é que às vezes eu tô vendo lá o que o pessoal tá colocando no direct para nós, ou coloca nos comentários do YouTube. Pô, professor, podia fazer uma live lá, um vídeo sobre assunto tal. A gente pega, traz para nossa lista aqui de assuntos, né? A gente tem todo um planilhamento aqui de conteúdos semanais e vem e traz essa abordagem. Então, ok. O segundo motivo da gente estar falando exatamente sobre isso aqui hoje é que esse é um tipo de análise de estabilidade que é, de certa forma, específica e que você, engenheiro ou geólogo que faz essa modelagem, deve valorizar na hora de cobrar por isso aqui. Pensa comigo, já tem 10 minutos que eu estou falando o seguinte, ó, isso aqui é um conteúdo técnico, um conteúdo específico. Então, poucas pessoas
poucos profissionais, poucos geotécnicos fazem isso aqui. Não é todo escritório que faz esse tipo de análise. O cara tá lá, ele faz a análise de estabilidade por equilíbrio limite, tá de bom tamanho e bola para frente, né? Lá no campo ele vai cuidar de que você não tenha nenhum desmoronamento, mas não preocupa tanto com esse tipo de estudo, deveria. Sendo assim, se você domina esse tipo de assunto, você tem que aprender, você tem que saber como cobrar também. O que é comum por aqui? Chegar uma empresa lá e falar o seguinte: ó, a gente trabalha com a parte de execução, de solo grampeado, de cortina tirantada, mas a gente não faz projeto, a gente não faz estudo de tensão, deformação. Você faz? Opa, olha a oportunidade de prestação de serviço. Então o serviço está lá, a execução vai ser realizada. E o projeto? Às vezes você até já tem um escritório fazendo, né? Tem um escritório fazendo lá aquele projeto, mas chegou nessa parte de tensão, deformação, que às vezes até o cliente principal pede. E se essa empresa não faz, você tem essa condição de pegar. Ok? Show! Então, de uma forma geral, análises de tensão deformação vão ser baseadas aí em alguns métodos específicos que foram sendo desenvolvidos, aprimorados ao longo do tempo, né? Principalmente com o avanço computacional, e a gente pode citar dois aqui. O chamado método de elementos discretos, que não é tão conhecido quanto esse próximo, que é o método dos elementos finitos. Elementos discretos, outra hora a gente fala sobre isso. A turma da PUC-Rio, a turma da China tem explorado muito esse tipo de análise, mas o consagrado método de equilíbrio, o método de elementos finitos, vai trabalhar de que forma? A partir dele, você pode determinar, dentro da ferramenta computacional, tensões verticais, tensões horizontais, que vão inclusive te ajudar em um dimensionamento, deslocamentos verticais e horizontais. Então eu estou aqui com uma escavação, vamos supor que a gente tem aqui 10 metros de desnível e tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 fileiras aí de solo grampeado. Tá, a partir do momento que eu terminar de escavar e executar toda essa contenção, quais vão ser os deslocamentos totais aqui da minha parede? Ou nesse processo de alívio de tensão aqui, será que é possível acontecer algum soerguimento dessa base? E esse soerguimento, ele é significativo, não é? Então a gente tem que analisar. E com a ferramenta computacional a gente consegue fazer isso. Nós vamos trabalhar aqui, eu vou te mostrar o Sigma W, que é o software, né, ou é o módulo, na verdade, de tensão deformação do GeoStudio. GeoStudio, para quem não sabe, é um software atualmente, né, em desenvolvimento pela Sequent. Então, desde a antiga GeoSlope, hoje a Sequent e a Bentley, na verdade, estão à frente dessas novas versões do software. E quem tiver interesse em conhecer mais o software, né, manda para nós aqui um direct, deixa um comentário aqui no YouTube, que a gente pode passar o contato da Sequent lá com a turma da Joyce, o Robert, e eles vão apresentar para você, né, fazer uma proposta aí para sua empresa. Ok? Bom, então a gente consegue trabalhar com determinação de tensões verticais e horizontais, deslocamentos verticais e horizontais e as deformações também. Beleza. Eu vou trazer brevemente uma revisãozinha para quem já viu, né? Ou então uma pincelada sobre a teoria de método de elementos finitos. Vamos falar aqui sobre a possibilidade de você determinar um fator de segurança a partir desse estudo de tensão-deformação, que é basicamente a chamada técnica da redução da resistência ao cisalhamento, onde o que a ferramenta computacional basicamente vai fazer é pegar a sua resistência ao cisalhamento e minorar, reduzir essa resistência até se chegar na condição de ruptura. Opa! Qual é o valor desse fator que faz essa redução? É o chamado fator de redução da resistência ao cisalhamento, que é correlacionável lá com o fator de segurança da abordagem de equilíbrio limite.
Beleza, agora o que são esses tais elementos finitos? Ó, você está vendo comigo aqui duas imagens. Na primeira delas, nós temos aqui elementos aí lineares, elementos em 2D, tá? Bidimensionais, e elementos 3D. Então vamos por parte. Esses elementos aqui lineares a gente usa dentro do software para modelar solo grampeado, para modelar cortina atirantada, tá? Já os elementos em 2D ou bidimensionais vão ser utilizados para modelar toda ou discretizar toda uma região. Você está vendo uma discretização aqui, ó. Esse é conteúdo específico que a gente traz lá nos nossos módulos da pós em estabilidade de Taluz. Estamos trazendo aqui mais uma vez em primeira mão. Então, basicamente, qualquer geometria ou qualquer material pode ser modelado nessa abordagem de elementos finitos. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, essa borracha, eu consigo verificar quais são as deformações que essa borracha aguenta, ou quais são as tensões máximas que ela vai aguentar antes de romper, antes de fissurar. Grande Pedro, muito boa noite. Consigo. De que forma? A partir do momento que eu discretizar essa borracha e entrar com os parâmetros de deformabilidade dela, coeficiente de Poisson, módulo de elasticidade, eu consigo fazer essa determinação. Eu consigo fazer essa determinação. Então, nós temos empresas hoje que são responsáveis simplesmente por essa modelagem. Modelar um chassi de um caminhão para ver qual vai ser a porrada máxima que ele aguenta. Modelar um celular. A Apple vai ter lá todo um corpo técnico que vai verificar qual é a altura máxima que esse celular aguenta até ele romper, ou quanto que eu posso dobrar todo esse conjunto aqui até levar ele fissurar. Então qualquer material a gente consegue fazer esse tipo de estudo. E para taludes, para fundações, para obras aí estruturais, barragens, não seria diferente. Desde que você faça uma modelagem que seja consistente com o que acontece onde? Com o que acontece no campo, e você tenha bons dados, né? Confiabilidade para fazer esse tipo de estudo. Beleza? Ah, como é que eu pego esses dados? Você pode fazer ensaios em laboratório. Por exemplo, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson. Você pode fazer ensaios triaxiais em laboratório. E também é possível até mesmo se estimar parâmetros como esses a partir de ensaios em campo, como o SPT, né? Isso aqui já é um outro assunto que vai ter uma renca de gente que vai defender, outra renca que vai macetar, meter o pau. Por quê? Porque a gente está falando de estimativas frente a uma modelagem que precisa de confiabilidade. Mas, enfim, dentro dessa modelagem em 2D de elementos finitos, nós vamos ter aqui os chamados elementos triangulares de 3 nós. Então é um triângulo de 3 nós, ó. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. Quadriláteros, então, de 4 nós, 1, 2, 3, 4. Você vai ter elementos aí de maior precisão, como triângulos de 6, quadriláteros de 8 nós, 9 nós. Isso tudo dentro do 2D, que é o que a gente vai se ater aqui hoje. A partir disso, como que funciona? Eu vou pegar qualquer geometria, qualquer material, né, produto que eu queira modelar, e vamos então discretizar nesses elementos. Você está vendo aqui nessa segunda imagem a discretização dessa ameba, bola de futebol americano, que você quiser, em triângulos de 3 nós. Então, ó, aqui eu tenho um triângulo de 3 nós, aqui eu tenho outro triângulo, outro e assim por diante, sem deixar espaços vazios nessa modelagem, tá? Pelo menos essa é a intenção. Quanto mais elemento você tiver, mais discretizado fica o seu estudo. Beleza, então o que isso vai me dar no final das contas? Bom, lembra que eu falei que é um estudo de tensão, deformação? Então, o que a ferramenta computacional, e isso também veio de algum lugar, né? Veio da mecânica dos sólidos,
clássica, basicamente se eu aplicar uma força nesse nó, então eu vou aplicar uma força aqui, ó, nesse nó, qual é o deslocamento horizontal, qual é o deslocamento vertical que essa força vai produzir? Nesse nó? Não. A magnitude dela está proporcionando algum deslocamento também nesse nó? Nesse nó? E assim por diante. A partir do momento que você tem uma gama de forças ou tensões aplicadas sobre essa sua interface de análise, quais são os deslocamentos, quais são as deformações, ok? No geral do geral, essa é a introdução da conceituação. Bom, então, você está vendo aqui um talude. Esse talude está todo setorizado aqui, ó, com os cortes. Então, são aqui, ó, 5 níveis de cortes para performar todo esse desnível. E aí a gente simula também a inserção desses grampos. Beleza, beleza. Então vamos lá. Você vê comigo que todo o talude ele tá cheio aqui de uns triângulozinhos, uns quadradinhos. O que é isso aqui? Elementos finitos. Então tudo isso são elementos finitos. Ou seja, peguei lá a teoria da coisa e apliquei aqui para um talude. Qual que é a diferença? O que eu preciso me atentar? Se você vai fazer simplesmente um estudo de tensão-deformação, você precisa de parâmetros de deformabilidade. Eu vou fazer também um estudo de equilíbrio-limite, uma análise de estabilidade. Beleza, você também precisa de quê então? De parâmetros de resistência. Tranquilo? Show! Então, vamos lá. Clinge, eu queria estudar um pouco mais sobre isso. Estou formando agora, estou fazendo pesquisa que vai precisar disso, ou eu quero trazer esse tipo de análise para minha empresa. Me dá uma dica, me dá uma sugestão de onde procurar. Não sei você, eu sou fã, ó, você pode olhar aqui atrás, eu sou fã de livro, então, por mais que a gente tenha hoje videoaula à vontade na internet, né, eu sempre sou fã, sempre gostei de também estar lá, né, com um livrinho para usar de referência. Sendo assim, eu trouxe 3 referências para você aqui, né? Tem várias, mas essas 3 aqui tem muito a ver comigo. Primeiramente, vamos lá, vamos começar do começo. Da esquerda para a direita, existe esse livro aqui, Elementos Finitos à Base da Tecnologia CAE. Esse não é um livro, tá? Esse não é um livro de geotecnia. Ele é um livro de mecânica estrutural, ou melhor, de modelagem, tensão, deformação aplicada aqui a essa modelagem estrutural. Então, trabalha muito bem com toda a teoria da mecânica dos solos clássicas lá em estudos de tensão, deformação. Foi com esse livro em mãos que eu cheguei a produzir esse material aqui, ó, que é a minha tese de doutorado. Então eu concebi um doutorado nesse estudo, trabalhando com estabilidade de taludes, que foi basicamente sobre, ou melhor dizendo, um estudo de caso sobre convergência de malha, refinamento da malha de elementos finitos aplicados aí nesses estudos de tensão deformação. Para quê? Para cavas de minas, tá? Bom, deixa eu ver, parece que meu Instagram deu uma agarrada aqui, pelo menos nos comentários deu uma agarrada. Então, Clinge, como é que eu faço para acessar isso aqui? Como é que eu acho aí essa sua tese? Se você procurar na internet por Locus, L-O-C-U-S, UFV, joga lá, tese Klinger-Senra, tá o nome completo aqui embaixo, meu pai tava com raiva, saiu isso mesmo, Klinger-Senra. Você vai achar essa tese. Essa tese tem toda uma revisão bibliográfica que é basicamente um resumo desse livro aqui no assunto de elementos finitos bidimensionais. Então, com ele em mãos, você consegue já ter uma boa ideia sobre o que é esse assunto. E a gente tem ainda um terceiro livro, que é um livro em português de Portugal, tá? Falando sobre as equações constitutivas na modelação, ó, português de Portugal,
na modelagem, né? Modelagem geotécnica do Emanuel Maranha das Neves, muito famoso também aqui no Brasil. Ele sim vai tratar de método de elementos finitos aplicados aqui à geotecnia. Se você tiver interesse nesses livros, eu separei aqui e vou até colocar no chat aqui no YouTube uma página, na verdade é um link, que eu sempre estou divulgando para os nossos alunos com essas principais indicações. Então a gente produziu aqui na PKS, a nossa empresa, uma página com essas recomendações. Tá. E aí você vai ver aqui, ó, livros de estabilidade de taludes, livros de contenções, mecânica dos solos, barragens, ensaios de campo. E aqui embaixo, método dos elementos finitos. Tá os dois aqui para você. Então, o primeiro, as equações constitutivas de modelagem geotécnica, e o segundo aqui de elementos finitos. O que que eu fiz? Para cada um desses livros, eu já coloquei um botão onde você vai ser direcionado direto para a Amazon, e lá você pode adquirir. Tem muito livro aqui que é da oficina de texto, tem muito livro que são de outras editoras, até internacionais, mas eu já fiz uma pesquisa, os nossos alunos aqui já fizeram uma pesquisa e viram que na Amazon, muitas vezes ao longo do ano, ela consegue bater o preço de todas essas outras editoras, até mesmo da própria editora onde a Amazon está vendendo lá. Então fica aí a dica para você poder pesquisar, vale a pena. Ah, por onde que eu começo, Klinger? Quer aprender a teoria da teoria de elementos finitos? Eu te sugeriria esse segundo, elementos finitos à base da tecnologia CAE. Esse cara, bum, abriu a minha mente, do grande professor Avelino Filho. Se você já quiser começar com uma coisa que é mais voltada para a geotecnia, fica à vontade com esse primeiro das equações constitutivas de modelagem geotécnica. Tá? Você vai estar muito bem servido com ambos. Beleza? Show de bola! E esse terceiro aqui, que não é um livro, né? Ele é, apesar de eu ter impresso ele é a minha tese. Você vai achar isso aí também disponível na internet. Bom, então, a partir do momento que você faz lá um estudo de tensão de deformação, que você discretiza uma malha lá dentro de um software, a partir da hora que você vai rodar essa análise, você vai ter o que de resposta? Você vai ter em paleta de cores aí uma malha com ou deformações, ou deslocamentos, ou tensões, a depender do que você está pedindo. Então aqui, por exemplo, era uma malha aí com deslocamentos totais. E a gente vê, né, que isso aqui, poxa, lembra muito, nesse degradê, nessa paleta de cores, uma superfície de ruptura. E de fato é. Se a gente pega lá a teoria, pega lá os livros de estabilidade de taludes, pega a consagrada Gescovitch, né, Denise Gescovitch, você vai ver ela falando como é que acontece uma ruptura. Não é do dia para a noite. Acontece primeiramente uma zona de deslocamentos, né, uma zona cisalhada, onde nessa zona você vai ter cada vez mais deslocamentos, até que ao longo de uma determinada superfície mais ou menos circular, quanto mais homogêneo for aquele solo, você tem ali então essa formação, né, dessa superfície de cisalhamento ou de deslizamento. Bom, então a gente pode muito bem fazer uma primeira análise dessas no software e depois você passa para a etapa de refinamento. Isso aqui está lá muito bem explicado na minha tese, tem artigo saindo também sobre isso aí. E assim eu vou e analiso. Poxa, se essa é a região de maiores deslocamentos, deformações, a gente passa e faz um refinamento específico dessa análise. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu vou te mostrar que isso precisa ser feito em qualquer tipo de análise. Seja para taludes aí de minas, né, taludes rodoviários, seja para contenções, solo grampeado, cortina atirantada, seja para barragens. Onde são as principais regiões de interesse? A região tal, perto do paramento, na fundação da barragem, perto do filtro. Então ali você vai dedicar energia computacional colocando uma maior densidade de malhas. Beleza? Quem tá junto comigo aí, deixa um ok no chat. Vamos lá. Então,
quais seriam as etapas exclusivas necessárias nesse estudo de tensão e deformação? Vamos listar bem rapidamente. Poxa, eu preciso entrar com os meus parâmetros de deformabilidade. Eu estou vindo lá de uma análise pretérita de equilíbrio limite, onde eu entrei com propriedades físicas, peso específico saturado, onde eu entrei com parâmetros de resistência, coesão, ângulo de atrito. Agora você tem que entrar com os seus parâmetros de deformabilidade. Mas o que? Você vai precisar configurar uma malha de elementos finitos. O software, por default, por padrão, ele te dá uma malha que pode estar muito aquém do que de fato a gente vai precisar para se ter uma precisão nos deslocamentos, nas deformações. Então o que a gente faz? A gente gera essa malha, depois passa, Jean, para a etapa de refinamento da malha. Bom, e também a gente vai precisar definir os nossos elementos de reforço, seja o grampo, seja o tirante. E o tirante, né, diferente lá do grampo, ele vai ter um comprimento ancorado, que é o bulbo, ele vai ter um comprimento livre. Então até mesmo a forma de você discretizar ou de você definir esses elementos dentro da ferramenta computacional vai ser diferente. Por quê? Poxa, porque o trecho livre está com uma função, o bulbo, o trecho ancorado, está com outra. Quando eu vou para o solo grampeado, que é o foco aqui dessa aula, todo o meu trecho vai ter lá um revestimento da nata de cimento, vai estar lá com uma função de bulbo, beleza, então esse material ou esse elemento tem que ser modelado de uma forma diferente. Vamos ver então como é que isso aqui acontece. Ó, vem comigo para o software. Eu vou pegar aqui uma análise que a gente está desenvolvendo no GeoStudio em primeira mão, trazendo para você o seguinte. Estou lá com uma encosta, faço uma análise de estabilidade dessa encosta. Ó, o fator de segurança está muito tranquilo, 1,83, está lá na tampa, legal, está longe de acontecer ruptura aqui, tanto também porque essa inclinação aqui é muito confortável. Agora, vamos supor que o cliente te contrate porque ele quer construir aqui, ele quer fazer uma área de churrasco, ou aqui já vai ser um subsolo de um prédio, então você vai precisar escavar aqui. E aí ele vai querer fazer lá um desnível, ou o seu projeto vai prever um desnível de 10 metros, vai. Então, tá lá, ó. Essa seria a escavação. Clint, mas que tanto de linha é essa, cara? O que é esses negócios, essas linhas horizontais, esse tanto de número? Isso aqui é porque essa é uma forma de você trazer uma geometria. Deixa eu até te mostrar a geometria. É uma forma de você trazer a geometria para dentro do software, independente se é GeoStudio, Slide 2, Plaxis e por aí vai. E só para você ver como é que a gente está muito internacional aqui nessa live, ó, tem gente diretamente aqui de Angola, Niamita Kakunga, seja muito bem-vindo. Então, o que eu fiz aqui é, como já tinha feito alguns testes, alguns pré-dimensionamentos aqui para solo grampeado, eu já importei lá do AutoCAD essa geometria e aqui eu já vou simular esses cortes em níveis aí com uma altura de 2 metros. Então cada fiada, cada linha aí onde a gente vai escavar, cada fileira vai ter esses 2 metros de altura. Bom, essa é uma forma. Você pode muito bem pegar uma geometria de um talude lá do seu AutoCAD, trazer diretamente para cá e a partir da sua análise de escavação você vai definir os níveis que você vai cortar e você pode voltar com isso para o AutoCAD ou pode fazer aqui mesmo no GeoStudio sem problema nenhum. Então, quando eu fui e simulei uma escavação, aqui como eu já quero essa escavação de 10 metros e ela vai ter lá os grampos, fui direto para escavei os 10 metros e rodei a estabilidade. Seria legal fazer esse estudo de estabilidade a cada 2 metros de escavação também? Claro, seria muito bom, tá? Sem problema nenhum. Então, para os meus 10 metros aqui, para a altura total escavada, eu rodei a análise e olha lá, ó, 0,96.
O que um fator de 0,96 quer dizer na prática? Eu consigo encontrar esse fator de segurança lá no campo? O que você acha? Vou até tomar uma água depois dessa. É possível, Isaac? É possível, Marco? É possível, Thiago, achar um fator de segurança de 0,96 lá no campo? Aconteceu uma ruptura, fator de segurança 0,96. Não, não. Ó, fundamentação, ó, aula teórica aqui de estabilidade de taludes. Fator de segurança para a ruptura que aconteceu no campo, fator de segurança é igual a 1, a ruptura aconteceu. Pô, mas por que tá dando 0,96 aqui? Poxa, lembra? A gente está fazendo aqui, ó, um estudo de uma possível escavação. Olha que até agora, ó, nem cheguei na parte de tensão deformação ainda. Tô aqui no equilíbrio limite. Mais um acompanhando de Angola, Hermenegildo. Então, 0,96 você vai achar no software. Fator de segurança menor do que 1 você vai achar lá no software. E é o software escancarando na sua cara o seguinte: bacana, você não pode fazer essa escavação. Olha lá, ó. Antes de você terminar de escavar, é como se isso aqui já rompesse. Faz sentido? Portanto, o que vem depois disso? Qual que é o próximo passo? Opa! Como já era de se imaginar, esse talude não sobreviveria a uma escavação de 10 metros. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá fazer um estudo de uma contenção. No nosso caso aqui, por exemplo, um solo grampeado. Beleza, então vou te mostrar aqui algumas etapas de pré-dimensionamento, né? A gente faz todo um pré-dimensionamento baseado nas tensões que esse solo apresenta, tensões in situ, né? Tensões geostáticas, nas propriedades dos grampos, na carga de trabalho dos grampos, em função do aço, né? Na resistência ao arrancamento, da interface do bulbo ou do grampo com esses solos, com essas camadas, e aí a gente vai e roda uma análise. Eu vou direto para a análise aqui que passou. Então a gente está aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 linhas de grampos, cada um com seus comprimentos variáveis. Se não me engano, essas duas primeiras aqui estão com 13 metros, essa segunda com 8, essa aqui com 6 e essa aqui com 3. E aí a gente passa, então, para a etapa do estudo de tensão deformação. Mais uma vez, ó, tem duas formas de você proceder para essas análises acopladas. O que é uma análise acoplada? Você vai fazer um estudo de tensão deformação e, na sequência, faz um estudo de equilíbrio limite. Ou o contrário, você pode fazer uma análise de equilíbrio limite e depois também vai lá e faz uma análise de tensão deformação. A primeira é mais comum. Como aqui a gente está apresentando qual que é a continuação do que a maioria dos projetistas aí acaba fazendo e não entram muito no assunto de tensão deformação, o que eu fiz? Separei. Então, onde que começa verdadeiramente esse estudo de tensão deformação? A gente começa, olha só, isso aqui, cara, isso aqui vale ouro. Vai fazer tipo de análise desse aqui para um terceirizado, para uma empresa, você não vai cobrar, pelo amor de Deus, não vai me cobrar 500 conto para fazer uma análisezinha dessa. Isso aqui te toma tempo, te toma esforço computacional da sua máquina, a análise pesa, então demora muito mais do que uma análise em equilíbrio limite. Você tem que pensar em tudo quanto é tipo de condição de contorno, o que você vai considerar, se está a favor da segurança, se está a favor da realidade, da representatividade. Então não sai cobrando qualquer miserinha por aí não, tá? Prostituição de mercado já tem muito por aí, então isso aqui ou você cobra direito ou você paga para trabalhar, simples assim. Primeiramente, o que a gente faz? Quem, né, dentre os módulos lá do GeoStudio, quem é responsável por fazer esse tipo de estudo é o módulo Sigma. Então, se eu quisesse adicionar uma análise, por exemplo, aqui você vai ver, ó, análise Slope, que é equilíbrio limite, análise SIP, que é de percolação, análise Sigma, onde a gente pode fazer uma análise das tensões in situ, que é a primeira análise que a gente faz aqui, onde o software vai basicamente atribuir
a força da gravidade ao nosso modelo e distribuir ali, calcular ali as tensões com uma precisão excelente, a gente pode fazer na sequência uma análise de tensão, deformação. Você pode estudar também adensamento, redistribuição de tensões. Então o que a gente faz? Começamos com uma análise de tensão in situ, onde o que vai acontecer é uma ativação da gravidade, tá? Aqui no nosso modelo. Para fazer esse estudo, ou esse tipo de estudo, o que eu preciso? Eu preciso definir as propriedades dos meus materiais. Então você está vendo que além de ter propriedades aqui, ou parâmetros de resistência, a gente tem também o que? Parâmetros de deformabilidade, ó, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, tá? Beleza! Então, na sequência, eu vou passar para as etapas de quê? De representar o que vai acontecer no campo. Então, o que a gente faz é simulo uma primeira escavação, ó, escavei. Pô, como é que você faz a escavação no software? É simplesmente tirar o material aqui. Você vai apagar o material ali. Depois, o que eu faria? Poxa, eu tenho que entrar agora com a execução da minha primeira fileira de grampos, depois eu tenho que escavar, depois eu entro com a segunda fileira, escavo, terceira fileira, escavo e assim por diante. Então é o que você vai ver aqui comigo. Fiz uma primeira escavação, agora eu passo para segunda escavação, primeira fileira de grampos. Depois, terceira escavação, segunda fileira de grampos. Quarto nível de escavação, terceira fileira de grampos, até terminar o modelo com toda a escavação realizada, com as 5 linhas dos grampos aplicados e, por norma, se você pegar lá a NBR 11682, por mais que ela não seja aplicada exatamente a solo grampeado, ela vai falar sobre aplicações em contenções, né, ou de contenções em obras em encostas. E além disso, a gente também vai ter a NBR 16920 parte 2, que também vai falar sobre o que? Especificamente sobre solo grampeado. Portanto, a gente coloca aqui uma sobrecarga acidental mínima de 20 kPa. Isso é recomendação de norma para quando você tem um cliente aí que não tem uma previsão das cargas que vão poder ser colocadas, das estruturas que vão ser executadas sobre essa crista. Então, da onde que vem essa sobrecarga? Recomendação de norma. Tá. Agora, o que a gente faz é compilar essas análises e aqui você está vendo comigo um resultado. Eu já simulei qual seria ou quais seriam os deslocamentos quando toda essa contenção já tiver sido, melhor dizendo, executada. Então tem os meus 10 metros de desnível. Você vê aqui, isso aqui é a deformação da malha. Então você vê uma malha deformada que está mostrando que existe deslocamento. Olha que bacana. Existe deslocamento na face do talude e também tem um soerguimento aqui, ó. Tem um deslocamento vertical acontecendo. O que a gente precisa verificar? Poxa, se isso aqui é aceitável ou não. Isso aqui é da ordem de milímetros, centímetros. Quantos centímetros? Ah, como é que eu vou saber? Depende do solo? Depende, pô. Quanto menos coesão o seu material tiver, maior vai tender a ser esses deslocamentos. Então você precisa estar antenado aí. Tem norma? Tem algum material que fala sobre isso? Muito pouco. Norma esquece. Você vai ter que procurar aí em literaturas, né, ver o que a turma tem pesquisado aí e basicamente, né, o que vai acontecer, portanto, em campo. Beleza. Mas eu consigo, com o GeoStudio, ferramenta excepcional, eu consigo medir ou determinar esses deslocamentos. Eu consigo determinar a carga axial que está chegando nesses grampos. Então eu vou te dar uma palhinha mostrando aqui alguns gráficos. E o primeiro deles é exatamente do deslocamento horizontal ao longo dessa escavação. Olha aqui, ó. O que a gente está vendo? Ó, eu estou vendo aqui na ordenada Y
uma escala que vai de 20 a 30. Sabe o que é isso? Isso aqui é exatamente a altura daquele desnível, 10 metros. Então, do topo da minha contenção, lá do topo da escavação até a base, a gente vê os deslocamentos aqui. Então, você está vendo o seguinte, ó, aqui na abscissa eu tenho os deslocamentos em metros, os deslocamentos horizontais. No topo da contenção, eu tenho aqui um deslocamento de 0,012 metros. O que é isso? 12 milímetros. E por que está com o sinal de negativo? Tá vendo? Esse sinal de negativo quer dizer o quê? Poxa, tá para a esquerda o deslocamento, em função do que a gente modelou. Eu tenho aqui, ó, mais próximo da metade da altura da escavação, né, já considerando os grampos, um deslocamento um pouquinho maior de 13 milímetros. Poxa, 13 milímetros, a gente está falando aí de quase 1,5 cm. Isso para 10 metros de desnível onde você fez a contenção. Isso aqui é muito saudável. Vamos ver agora o deslocamento da base. Se eu pegar, deixa eu te mostrar aqui, ó. Se eu pegar e determinar aqui qual é o deslocamento vertical máximo, o que eu faço? Seleciono essa minha região de interesse e vou buscar um gráfico desses. Olha aqui, ó. O que é esse 28 até esse 44 aqui na abscissa? É exatamente as nossas coordenadas aqui, ó. Tá indo lá de mais ou menos 28, tá vendo com o cursor? Até os meus 44, ó, 43 e 88. Então é exatamente esse posicionamento aqui. Por aqui vai estar o nosso deslocamento máximo, vertical. Vamos ver. Ó, é exatamente isso que ele vai fazendo. Eu tenho aqui um deslocamento máximo de 0,010 metros. Ou seja, estou falando aqui de 1 centímetro de soerguimento após 10 metros escavados. Ah, eu consigo ver isso para as outras situações? Consegue. Ó, aqui você vai ver os deslocamentos para a primeira escavação, para a segunda, terceira e assim por diante. Olha lá. Ok? Beleza! 26 pessoas diretamente com a gente aqui no YouTube. Deixa eu ver quantas curtidas. Ó, 15 curtidas, 27 agora e 15 curtidas. Tá faltando pelo menos 12. Dá o seu joinha aqui, pelo amor de Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faz a sua inscrição. E essa live não vai ficar gravada, ela vai sair do ar. Beleza? Esse aqui é um conteúdo exclusivo que a gente tem lá dentro dos nossos cursos e também na pós-graduação. Para a nossa turma 1, a professora Rafaela vai discretizar isso aqui daqui 2 semanas com a turma. Então eu sempre gosto também de trazer para você de uma forma mais democrática por aqui. E espero que você tenha gostado dessa live, espero que tenha contribuído para você. Te desejo sucesso na geotecnia, no ramo de estabilidade de taludes, que se você me acompanha pelo menos há 3 meses, você já sabe que eu estou sempre falando de todas as ofertas que esse ramo traz. O mercado está bombando, sem nenhuma demagogia, seja para a área de geotecnia, seja para mineração, seja para você trabalhar com a sua própria empresa ou ingressando em uma boa empresa. E se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, em dezembro nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma da nossa pós-graduação em estabilidade de taludes. E aqui no link que está na descrição desse vídeo no YouTube, você já pode entrar para a lista de espera e quando a gente abrir a matrícula, você vai ser avisado. Joia? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem. Grande abraço e valeu!